Pelo Barro Podcast, falando direto do Meet Camp RS, trazendo aqui dos donos da festa também, né? Roberto Barcelos, é um cara que a gente já tá vendo para trazer o podcast e hoje resolvemos tirar aqui um tempinho, né, pra gente conversar um pouco desse assunto que a gente tanto gosta, que é falar de carne, que é falar de assado, falar de produção. E para fazer uma primeira pergunta, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção, Roberto, em ti, quando eu te ouço falar, é essa ligação que você consegue fazer da produção no campo, das diferenças da produção, o que isso impacta na indústria e como isso chega até o mercado consumidor e toda a parte de trabalho da carne, né, venda direta ao consumidor final. Da onde vem isso? Como é que você conseguiu fazer toda essa linha? Porque a gente vê muita gente entendendo de uma das partes, normalmente, ou de uma ou duas, e você consegue fazer todo esse trajeto. Como é que surgiu isso? Como é que você se deu conta de tudo isso? Muito bom, obrigado aí, um bate-papo bem bacana, eu acompanho o trabalho de vocês, então um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, essa pergunta nada mais é do que um resumo da minha trajetória profissional, porque eu sou agrônomo de formação, então eu trabalhei com pecuária de corte no início da minha carreira profissional. Depois eu fui para a indústria frigorífica, fiquei outro ciclo de 10 anos na indústria frigorífica. E nos últimos 10 anos eu me aproximei muito do consumidor final, das marcas de carne, dos projetos de verticalização, do mundo do food service. E ainda sou consultor de fazenda, ainda sou consultor de indústrias frigoríficas e sou consultor de marcas de carne. Então eu percorro esse caminho nas minhas horas de atividade profissional com uma naturalidade muito grande, porque ao mesmo tempo eu estou discutindo sobre genética, mas discutindo sobre processos de maturação, desenvolvimento de cortes e integrando tudo isso. Mas a grande mudança profissional que aconteceu foi eu deixar de enxergar a pecuária de uma forma cronológica e inverter a ordem dos valores, foi de me aproximar do consumidor final, entender quais eram as demandas desse consumidor e voltar para dentro da cadeia para produzir um animal que atenda a essa expectativa. Então realmente foi essa mudança de deixar de enxergar a pecuária de uma forma cronológica e enxergar de trás para frente, entendendo quais eram as demandas e as expectativas do consumidor. A gente comentou isso, né? Estava assistindo a palestra, tipo, ele foi lá na frente e tá entrando com propriedade para trás. E nesse exercício aí, vamos nessa linha dessa cronologia, hoje tem um desafio grande de ir mais à frente ainda, né? De ir mais no futuro, de ir mais à frente, entender mais esse mercado, para onde esse mercado está indo, nesse mercado consumidor que, com todo mundo que a gente conversa aí, que está havendo uma mudança. O consumidor da carne está mudando, né? Mudando no sentido de gosto, de tipo da carne. Acho que a gente é muito jovem nisso aí ainda, nesse mercado como um todo, né? A gente fala muito de boi, fala muito de pecuária e agora nós estamos começando a falar da carne no final, de consumo, né? Então tem um ir lá na frente para onde esse mercado pode ir e começar a construir essa cadeia para trás, né? E aí vem o Meet Camp, vem muito nisso, né? Porque tu está trabalhando cadeia com quem está inserido ali dentro, né? Isso é uma coisa natural de qualquer cadeia em amadurecimento, né? Eu conversando com um chefe de cozinha recentemente, ele me posicionou que o paladar do brasileiro para carne ainda é um paladar muito infantil. Por quê? Porque ele coloca a maciez como a principal característica de validar ou não um produto de qualidade. E a gente sabe que maciez é super importante, mas não para por aí. A gente tem outras características importantes, como sabor, suculência, o flavor, que é uma mistura entre sabor e odor. Então, naturalmente, a gente vai ver uma evolução no nível de exigência dos clientes, e algumas pessoas que validavam maciez, somente maciez, já estão tendo oportunidade de consumir sabor e perceber que o sabor é tão importante quanto a maciez. Isso por que eu falo que é um amadurecimento? Porque isso a gente já viu em outras áreas. A gente viu o amadurecimento do consumidor de vinho, que o vinho que a gente consumia há 20 anos atrás hoje não faz o menor sentido. A steakhouse que a gente frequentava há 10 anos atrás, que nos entregava um produto de altíssimo nível, hoje essa mesma steakhouse entrega uma carne que a gente avalia, fala, bom, mas eu no meu churrasco faço uma carne melhor que essa.
E se eu disser que essa steakhouse é a mesma, com o mesmo fornecedor, o mesmo corte, o mesmo método de cocção e o mesmo tempero, o que aconteceu na steakhouse? Não, na steakhouse não aconteceu absolutamente nada. O que aconteceu fomos nós, como consumidores, começamos a subir a régua de exigência, buscando novas experiências. Isso é positivo, mas também nos leva a novos desafios de que cada vez mais clientes mais exigentes buscam produtos melhores, que talvez o ano passado, 2 anos atrás, faziam sentido, hoje já não fazem o menor sentido. Mas isso é positivo e o Brasil é muito grande. Então, enquanto a gente já percebe esse movimento de pessoas querendo consumir a excelência do produto, a gente vê pessoas dando o primeiro passo, o primeiro degrau da qualidade, que é a identificação de maciez, de padronização, de consistência de qualidade, e isso dá espaço para muitas marcas. E a próxima etapa desse processo, não sei se vocês vão me perguntar, mas é a estratificação de qualidade. Então a gente vai perceber que dali a pouco a gente está consumindo marcas de carne que são caras pelo que elas oferecem. Ao mesmo tempo que a gente vai descobrir que tem marcas de carne que são baratas pelo que elas oferecem. E as duas no mesmo preço. Então a gente cria a ideia e o conceito de que não existe produto caro ou produto barato. Existe produto alinhado ou desalinhado com a expectativa do consumidor. E quando a gente traz isso para o universo do luxo, por exemplo, um produto pode ser caro para mim que tem um poder aquisitivo menor. Mas se aquele produto entrega a minha expectativa de satisfação em relação àquele produto, a minha régua pode ser maior, mais exigente do que outras pessoas. Isso a gente viu no vinho, nas cervejas artesanais, nos azeites, que é hoje talvez um dos queridinhos aqui do Rio Grande do Sul, com produtos que vieram antes da carne bovina. E o produto que vem na sequência da carne bovina com esse mesmo conceito são as carnes suínas. A gente está passando por um resgate de raças, de sistemas de produção para trazer de volta o sabor e a suculência do suíno de 20 anos atrás. Porque a evolução da suinocultura fez com que a gente ganhasse muito em produtividade, mas perdesse em maciez, em sabor, em suculência, porque os animais perderam gordura corporal. E o que dá sabor, de fato, é marmoreio, é gordura. Então, a gente está retomando, dando um passo atrás para resgatar isso que a gente perdeu ao longo do tempo, para devolver para esse consumidor exigente uma carne suína que ele consumia lá atrás. E já que você tem todo esse viés do campo, né? Nós trabalhamos numa empresa de consultoria, o podcast, todo mundo sabe que não é o nosso principal ramo, né, de trabalho, é um deles. Eu queria que você falasse um pouco da produção também, que você tem visto a campo, porque ao mesmo tempo que a gente fala de um alto nível de qualidade, tudo, o produtor está muito brigando por preço, mas também pela eu diria assim, um pouco de ineficiência do processo de gestão ainda. A nossa pecuária é muito amadora como enxergar, como visão de negócio dentro da porteira. Eu sei que tem vários bons casos, mas a gente sabe que a maioria não é assim. Como é que você enxerga isso para produzir esse boi? Como é que o produtor para de brigar por preço e começa também a brigar por qualidade? Como ele se diferencia dentro da porteira para que isso também seja valorizado pelo frigorífico e chegue até o consumidor final? Não, é sabido que produzir qualidade custa mais caro do que produzir commodity. Contra isso, não existe argumentação porque os números mostram isso. Um animal com uma carcaça gordura 4, uma carcaça uniforme, é muito mais caro de se produzir do que um animal com carcaça 3. E talvez esse mercado de alta qualidade busque essa gordura 4. Então tem uma diferença de fato de custo de produção. O produtor ele não está errado na hora de buscar melhores remunerações porque ele tem esse custo de produção de fato maior. Agora, será que o produtor tem a real noção do aumento do custo de produção? Porque eu tenho dúvida, porque o nível de gestão hoje das fazendas, eles deixam muito a desejar em informações simples. 17% das fazendas de gado de corte do Brasil tem balança. Então, como é que você vai medir qualquer tecnologia que você vai implementar se você não consegue ter a pesagem para te dar essa referência, se valeu a pena investir naquela nutrição mais intensiva,
naquela genética daqueles animais que você vai pagar um pouco mais no sêmen do touro ou no próprio touro. Então, de fato, a gente tem que passar por uma revisão e a palavra de ordem é gestão. Eu participei recentemente de um simpósio no Mato Grosso do Sul. Na semana seguinte, um simpósio no Mato Grosso, eram 10 palestras, 9 palestras falavam sobre gestão de pessoas e gestão de números. Porque a tecnologia existe, mas se não tiver profissionais para implementar essa tecnologia e você não tiver estratégia para fazer o gerenciamento desses dados, talvez você vai gastar um dinheiro e não vai trazer esse retorno esperado pelo outro lado. Eu participei durante o tempo que eu estava na indústria de um projeto de ovinos. E era uma genética da Nova Zelândia. E era muito claro quando a gente teve a oportunidade de juntar produtores brasileiros e produtores da Nova Zelândia numa mesa de discussão. Enquanto o produtor brasileiro estava preocupado em receber R$1 a mais por quilo de carcaça, o produtor da Nova Zelândia estava preocupado em diminuir mortalidade, aumentar parto duplo, aumentar ganho de peso, conversão e etc. São duas visões para a mesma atividade, mas mostra claramente que talvez R$1 a mais é para encobrir uma ineficiência dentro do processo. A gente tem, né, a gente faz os nossos acompanhamentos de produtores, né, e consegue mostrar isso tanto no leite quanto no corte, que o R$1 a mais no litro do leite, R$1 a mais no quilo da carne, o ganho em escala é muito menor do que o espaço que ele tem para aumentar a produção ainda dentro do seu hectare, né. E aí, aproveitando essa tua fala, né, ainda tem um feijão com arroz, ainda tem uma coisa básica para ser feita, né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando lá nessa ponta de diferenciar, de terroir da carne, de carnes diferentes, sabores, agregando outras coisas, quando a gente volta para trás, tu dá um dado desse que as propriedades não pesam, né? Não tem balança, ainda tem muito espaço nessa cadeia. E o cara que nos escuta diz assim, cara, na hora que eu vendo é tudo a mesma coisa, né? Tu usa a Ferrari é o Fuca, né? O Fuca mais 5%. Então, o cara que está lá na ponta, talvez não é para ele esse final ainda de ter uma qualidade, de querer botar uma carne diferenciada, ele ainda tem uma trajetória, ainda um caminho para subir, uma rampagem para fazer, né? Em muitos dos casos, pecuarista pensar em marca de carne, ou pensar em verticalizar, ou pensar em produzir melhor, seria uma analogia começar a construir a casa pelo telhado. Existe um trabalho de base muito forte, fazer uma fundação muito sólida para poder pensar no refinamento lá na ponta, e quando a gente chega nesse nível a gente precisa de um refinamento que passa por aptidão. Talvez seja das estratégias que só ter recurso não seja suficiente. Só querer não seja suficiente. Precisa ter aptidão e precisa ter equipe, precisa ter mão de obra, precisa ter gestão. A visão do negócio, né? Tem que ter uma visão muito clara de onde está, para onde se quer chegar e como fazer todo esse processo, né? Então, para a gente conseguir ir agregando valor, tanto para quem está dentro da porteira, quanto até isso escalar o consumidor final. As melhores consultorias atuais hoje no Brasil são as que definem os benchmarking por atividade. Porque hoje eu quero ser um produtor. Qual que é o potencial que eu estou e aonde eu posso chegar? Se a gente tiver acesso a outras fazendas que produzem na sua região, mostrando indicadores de qualidade, e aquele passa a ser o meu desafio, eu consigo projetar a minha estratégia de acordo com os meus objetivos. E talvez para algumas pessoas não faça sentido fazer esse caminho. É melhor fazer o arroz com feijão bem feito do que ficar pensando na cereja do bolo. Fazer o simples bem feito, né? Beleza, acho que é isso, né? Obrigado, Roberto. Assunto tem bastante, tem horas e horas, mas nós vamos deixar para um outro momento aí, bem tranquilo, para a gente aprofundar essa conversa aí. Tá convidado, mais do que convidado, né, para participar com a gente, gravar no nosso estúdio lá em Porto Alegre. Obrigado a vocês que estão aí, nos acompanhem aqui no Mic Camp RS pelo Perro no Barro Podcast. Valeu, até mais.